Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal do Grande Coração, que estendo a todos os nossos participantes votos de profundo amor e profunda sabedoria. Nós estamos aqui para responder algumas perguntas feitas a respeito do vídeo Estudando os Chakras, parte 1, que trata sobre o chakra coronário e trata sobre o chakra frontal. Nesse vídeo nós fizemos uma introdução sobre o funcionamento dos chakras. E algumas pessoas nos fizeram perguntas e que nós buscaremos nesse instante esclarecer e talvez contribuir para um maior entendimento. A Maria Solange Matos, que está presente no nosso canal, agradecemos a participação, ela faz a seguinte pergunta: os chakras permitem que o ser espiritual se manifeste no mundo físico? Vamos entender um pouco, nesse instante, a dinâmica de como uma consciência extrafísica, uma consciência que está no plano astral, consegue se comunicar com o plano físico. Bom, para que uma consciência no plano astral consiga se comunicar com o plano físico, é necessário, primeiramente, que essa consciência encontre um campo de energia que vibra na mesma dimensão que ela. Nós que estamos na matéria, nós possuímos um dos nossos corpos energéticos, é o nosso veículo de expressão, ou seja, o corpo que utilizamos para interagir no mundo astral. A esse corpo nós chamamos de corpo astral. Todos os encarnados possuem corpo astral. Então, mesmo que estejamos na matéria, temos ali o nosso corpo astral. O que faz, então, uma entidade ou uma consciência extrafísica para se comunicar com o mundo físico? Primeiramente, ela vai buscar se conectar no nosso corpo astral, que é, digamos assim, o campo energético que permite que ela possa interagir conosco. No momento em que ela vai se conectando nesse corpo astral, os chakras eles vão funcionar como antenas que vão captar melhor as energias que essa entidade, que essa consciência extrafísica está passando nesse instante. O seu pensamento, o seu sentimento vão se manifestar no corpo energético dessa consciência extrafísica como energias. O nosso corpo energético vai captar essas energias. Os chakras, então, vão captar essas energias. Determinados chakras vão captar essas energias, dependendo do tipo de energia, e vai passar essa energia através dos chakras do duplo etérico para as glândulas do nosso sistema orgânico. Então, será possível termos consciência na matéria da informação, da vibração que estamos recebendo de uma consciência extrafísica que se conectou em nosso campo astral. Ou seja, sem os chakras, não existe a possibilidade, quando essa consciência extrafísica se conecta em nosso campo energético, não existe a possibilidade das energias que ela está emanando ser processada, primeiramente em nosso corpo astral, ser enviada para os chakras do duplo etérico, que servem como mediadores. O duplo etérico é como se fosse uma ponte entre a dimensão astral e a dimensão física. Para que os chakras do duplo etérico possam captar essas vibrações e passar para o corpo físico através das glândulas, as glândulas recebendo essas vibrações, todo o sistema nervoso central do nosso corpo e periférico, todo o nosso sistema orgânico vai funcionar como um decodificador dessa informação, permitindo, então, que o que uma consciência extrafísica está buscando nos enviar, nós tenhamos, de alguma maneira,
uma certa consciência no plano físico, e essa certa consciência estará relacionado ao nosso nível de sensibilidade mediúnica. Então aí nascem algumas coisas. Então a sua pergunta foi assim: os chakras permitem que o ser espiritual se manifeste no mundo físico? Sem os chakras, não é possível que as informações que uma consciência extrafísica esteja querendo passar para o plano físico possa ser decodificado e enviado para a matéria. Só que aí se desdobra outras questões. Para que uma consciência possa, extrafísica, se conectar, lembra que primeiro ela vai se conectar em nosso campo energético. Ou suas energias que estão sendo enviadas de longe possam ser captadas em nosso campo energético, a qualidade da captação vai depender se esses campos energéticos estão vibrando no mesmo teor ou em teor aproximado energético. Tudo é afinidade. Então, digamos que uma consciência extrafísica esteja vibrando em um nível superior. E o encarnado, que ela quer enviar essa energia, esteja vibrando em um nível menor, de uma vibração mais densa. Quando ela tentar se conectar, não vai existir muitos pontos de conexão, ou talvez nenhum. Então, a energia que ela tenta enviar, o campo energético do encarnado, o corpo astral do encarnado, lembre-se, todo encarnado também tem corpo astral, não vai conseguir registrar. O que acaba tendo que acontecer aqui? Essa consciência extrafísica, que está vibrando num plano mais elevado, vai ter que diminuir um pouco a sua vibração para conseguir uma conexão. Veja que muitas vezes ainda não permite uma qualidade de conexão. Mas essa conexão aqui já vai permitir que esse encarnado na matéria já se ressinta, de certa forma, das vibrações que este desencarnado ou esse ser extrafísico está buscando passar. Se a pessoa ela tiver um nível de mediunidade aqui, se ela tiver uma ostensividade mediúnica, e quando a gente diz ostensividade mediúnica, significa que ela tem a mediunidade de uma maneira mais intensa, não só pelo canal da inspiração que todos possuímos, onde a informação é processada no pensamento, em termos de pensamento, ou em certo tipo de sentimento, mas a pessoa vê, ou ouve, ou realmente consegue permitir uma conexão que o espírito possa falar através dela, ou escrever através dela, se ela tiver uma mediunidade ostensiva, essa conexão não vai mudar. Nesse tipo de conexão, a pessoa, o médium ostensivo, vai conseguir ver, ouvir, falar ou escrever, dependendo da mediunidade que ele tenha, mas nesse tipo de conexão, porque foi a conexão que os dois campos energéticos, que foi possível entre os dois campos energéticos. Se for um médium intuitivo, que somos todos, através do canal dos pensamentos, na tela dos pensamentos, como se fossem inspirações ou em termos de sentimentos, essa pessoa vai receber essa informação nesse tipo de conexão. Então a conexão vai depender muito da qualidade da afinidade. A mediunidade não vai mudar isso, se é ostensivo, se é intuitivo. A mediunidade vai apenas permitir que, no tipo de conexão que foi possível, a pessoa consiga perceber através de outros recursos além da inspiração, como vendo, como ouvindo, como falando ou escrevendo, ou somente através do canal da inspiração, quando muito, se for um médium inspirado mais desenvolvido, através do canal da intuição, porque a intuição é uma manifestação mais desenvolvida da inspiração, mas ainda não é uma mediunidade ostensiva. Porém, independente da conexão que se fizer
seja a distância, porque a entidade extrafísica pode estar mandando sua energia à distância, seja por sobreposição, por conexão mais próxima entre os dois campos energéticos, os chakras dos médiuns no corpo astral vão processar essas informações, enviar para os chakras do duplo etérico, e através disso será possível o ser encarnado tomar certa consciência da informação que está vindo por um ser espiritual. Vamos dar um exemplo nesse sentido. Digamos que exista um espírito que queira me passar nesse instante uma informação a respeito de um conhecimento teórico sobre, eu sou psicólogo, sobre o atendimento com as emoções, trabalho com as emoções. É um espírito que tem um conhecimento, um espírito amigo, quer aproveitar a mediunidade e passar essa informação. Então ele começa a se conectar em meu campo energético. Vamos lembrar que o chakra responsável em ser um instrumento de mediação para as potências intelectuais é o chakra frontal. Então, através do chakra frontal, o conhecimento intelectivo desse espírito vai ser emanado e dessa maneira eu vou receber essa emanação, essa corrente energética que tem ali decodificada em seu fluxo uma informação intelectual que veio da consciência espiritual desse espírito, que ele conseguiu manifestar através do seu chakra frontal. Virou energias em seu sistema, isso foi captado pelo meu sistema, e aí o meu chakra frontal vai captar a antena que capta esse tipo de vibração, meu chakra frontal. Meu chakra frontal vai captar esse tipo de vibração. O chakra frontal do meu corpo astral captou esse tipo de vibração das potências intelectuais que esse ser espiritual está tentando me passar na matéria. Eu estou num exemplo, talvez num trabalho de psicofonia, ou seja, o espírito está falando através de mim. O que acontece? Os chakras do duplo etérico, que é a ponte entre a dimensão astral e a dimensão física, capta isso. Qual chakra do duplo etérico? Também o frontal. E passa para uma glândula específica que existe, que é a hipófise, ou pituitária, que é a glândula responsável em captar as vibrações do chakra frontal. Através disso, o meu sistema nervoso central começa a decodificar essas informações. E aí, na matéria, eu tenho consciência das informações intelectuais que esse espírito, no plano astral, está me passando. Então, não sei se ficou claro, mas, respondendo a sua pergunta, os chakras permitem que o ser espiritual se manifeste no mundo físico? Sem eles, não existe a possibilidade das energias que o espírito me passa, que ele quer que exista, que chegue até a dimensão física, que passa para o médium intuitivo ou médium ostensivo. Essas energias, sem os meus chakras, não seriam possíveis de serem captadas e enviadas através dos chakras do duplo etérico, primeiro captadas pelos chakras do corpo astral, depois enviadas para o chakra do duplo etérico. Não seria possível, sem os chakras, essas informações chegarem nas glândulas físicas, onde vai existir o processo de decodificação para que na matéria possamos tomar consciência do que uma consciência extrafísica no plano astral quis nos passar. Então, sim, os chakras são responsáveis, profundamente responsáveis, para que um ser espiritual possa se manifestar no mundo físico. A segunda pergunta, da Maria Solange Matos, deixa eu só ver aqui se a nossa gravação ela está em processo. A segunda pergunta é a seguinte: os chakras, se não fossem os chakras, o encarnado não teria acesso à consciência espiritual? É uma pergunta interessante. Então vamos lá. Imagina um cantor.
E esse cantor ele está com o microfone, para que a sua voz possa repercutir num determinado salão de festa. Todos vamos concordar que a habilidade de cantar não pertence ao microfone, pertence ao cantor. Mas todos vamos concordar que apesar da habilidade de cantar pertencer ao cantor, se o microfone estiver quebrado, que é o meio de manifestação para que a voz do cantor possa repercutir no salão. Se o microfone estiver quebrado, a voz dele não vai conseguir ser ouvida no salão. Então o que acontece com os chakras? Vamos entender o seguinte. O encarnado, ele nada mais é do que uma consciência que está passando por experiências na matéria. Então, voltando ao exemplo do cantor, é um cantor que foi convidado para cantar no salão. Para termos essa experiência na matéria, precisamos de um sistema energético e um sistema orgânico que permita que a nossa consciência espiritual possa se expressar na matéria. Ok? Muito bem. O que acontece na minha consciência espiritual? Pensamentos, sentimentos, vontade. O que acontece na minha consciência espiritual só pode se manifestar no plano físico se primeiro eu tiver um sistema energético que filtre o que acontece na minha consciência espiritual e passe isso para o meu sistema orgânico. Então aí eu consigo na matéria me manifestar. A minha consciência espiritual só se manifesta na matéria porque existe um campo energético que filtra o que acontece na minha consciência espiritual. Toda consciência espiritual tem um campo energético, eu diria que são 7 campos energéticos, onde o mais denso é o corpo físico. Porque a matéria física não é matéria, é energia condensada. E através desse campo energético, onde o mais denso é o corpo físico, essa consciência, nós, no caso, podemos nos expressar na matéria. Sem os chakras, não seriam possíveis essa comunicação, não seria possível essa comunicação. Por quê? Vamos analisar. Acontece alguma coisa na minha consciência espiritual. Eu penso alguma coisa, eu sinto alguma coisa. Existe corpos mais sutis que estão ali, que captam, como o corpo átmico, o corpo búdico, passa isso para o corpo mental. O corpo mental passa para o corpo astral. E aí nós teríamos um problema se não existíssemos os chakras. Porque esta vibração que vem do corpo mental é captado pelo coronário do chakra astral. E aí, através dos sistemas outros dos chakras que estão no corpo astral, essa informação é passada para os chakras do corpo do duplo etérico, que é passado para as glândulas do corpo físico. E aí conseguimos nos expressar na matéria de um sistema de comunicação sutil que começou na consciência espiritual, onde é a causa de todos os nossos pensamentos e sentimentos, que utilizou de todos esses campos energéticos para que isso pudesse ser mediado na matéria. O que aconteceria se não existisse os chakras? A nossa consciência espiritual não ia conseguir. Primeiro que nós não conseguiríamos nem reencarnar. Não conseguiríamos nos conectar com a matéria. E se por algum efeito milagroso, que é impossível, conseguíssemos nos conectar com a matéria, se não existissem os chakras,
não existiria condição do que acontece na consciência chegar até a matéria. Se não existissem os chakras, o que também não poderia acontecer? Não poderia acontecer do que acontece na matéria, que é decodificado pelo nosso sistema orgânico, passar para os corpos mais sutis, para esse campo que está em torno da consciência, que interpreta essas percepções físicas, essas sensações e percepções físicas, que interpreta e transforma em energias mais sutis, para poder chegar à nossa consciência e falar, ok, olha, o sol nasceu, olha, as árvores aqui têm essa configuração, etc. Nós não conseguiríamos ter consciência das percepções do mundo físico. Elas não chegariam até a consciência espiritual. Então, se sua pergunta foi assim, se eu entendi sua pergunta, se não fossem os chakras, o encarnado não teria acesso à consciência espiritual, se sua pergunta significa o seguinte, sem os chakras, seria possível a consciência espiritual se manifestar na matéria? A resposta é não. Através dos chakras, é possível que o que acontece na consciência espiritual, mediado por corpos mais sutis, em determinado momento, os chakras que estão apenas no corpo astral e no duplo etérico, o corpo mental não possui chakras, essa é a informação que a espiritualidade tem nos passado. Joseph Gleber tem trazido essa informação, através do médium Robson Pinheiro. Então, as vibrações que vêm nesses corpos mais sutis são decodificadas pelo corpo astral, é passado para o duplo etérico, que o corpo físico, então, em determinado momento, decodifica através das glândulas. E através disso, a informação que começou lá na consciência espiritual chega na matéria. Alguém lá encarnado conversa conosco. Essa informação, então, através da matéria, passa para os nossos corpos mais sutis e chega à nossa consciência espiritual. E aí nós temos consciência do que a pessoa está passando. Então, não seria possível esse sistema de comunicação do mais bruto ao mais sutil, do mais sutil ao mais bruto. Então, não conseguiríamos expressar os fatores da nossa consciência espiritual na matéria, sem os chakras. A outra pergunta que a Maria Solange Matos faz é: o que é um chakra desenvolvido? Bom, um chakra desenvolvido é um sistema energético que funciona de uma maneira mais intensa, mais rápida. Por causa disso, pode processar mais energias. E por causa disso, expressa aqueles fatores que o chakra é responsável em mediar do ser espiritual com maior profundidade e qualidade. Eu sei que essa expressão no momento não explica muita coisa. Nós vamos decodificar então isso. Vamos lá. Vamos nos lembrar apenas de algumas informações básicas. A primeira coisa que é importante falarmos é que não é a energia que está para a consciência. Não é a consciência que está para a energia. É a energia que está para a consciência. Isso significa o quê? O que acontece em nosso sistema energético é reflexo do grau de desenvolvimento da nossa consciência espiritual. E por que muda? Porque como a energia, seja ela densa ou sutil, é um veículo de expressão, é um meio para o que acontece na consciência espiritual poder se manifestar exteriormente, nos diversos ambientes, se a nossa consciência espiritual amadurece, a energia que está em torno também amadurece como reflexo para poder mediar com maior qualidade o que acontece na consciência espiritual. Então, o nosso sistema energético muda como consequência da mudança que acontece em minha consciência. Então vamos lá, a nossa consciência muda pelo amadurecimento do amor, das qualidades do amor e pelo amadurecimento das qualidades intelectuais e da sensibilidade espiritual. Esses fatores vão amadurecendo a minha consciência.
Emmanuel fala que as duas asas da evolução é a inteligência e o amor. Conforme eu vou ampliando meu nível de amor e meu nível de inteligência, a minha consciência espiritual vai amadurecendo. Meu sistema energético, então, para conseguir mediar potências que agora da consciência estão mais complexas, porque mais desenvolvidas, também se aprimora. O instrumento tem que ser tão aprimorado quanto aquele que vai usar o instrumento. Então você, talvez um Paco de Lucia, que é um grande músico, toca violão de forma espetacular, ia se sentir mais à vontade com um violão mais aprimorado do que com um violãozinho, desculpa o termo, meia boca. Um violãozinho meia boca talvez não ia conseguir refletir com tanta qualidade a habilidade desse artista do que um violão mais requintado, que tem uma caixa mais desenvolvida, que tem um corpo melhor trabalhado, etc. Então o que acontece? Acontece o seguinte: os chakras no corpo astral, e naturalmente do duplo etérico que reflete os chakras do corpo astral, são veículos de expressão do ser espiritual para ele se expressar no mundo, no mundo astral e no mundo físico. Nós tínhamos dado o exemplo do chakra frontal, que é um sistema energético que media, entre as coisas que ele media, lembra que a energia é veículo de expressão para as potências na consciência espiritual. Então o chakra, que é uma expressão energética, ele media potências da consciência espiritual. Então o chakra frontal, entre as potências que ele media as potências intelectuais, os conhecimentos abstratos que o ser já desenvolveu. Então vamos pensar uma pessoa comum, que não tem aí grandes envolvimentos com o intelectualismo, não tem grandes habilidades em mergulhar nos pensamentos abstratos, é muito prático, lida com as questões do dia a dia. Vamos convir que essa pessoa, que a consciência espiritual dessa pessoa, não traz grandes desenvolvimentos da inteligência desenvolvida. Ora, o sistema energético que reflete o que está na consciência espiritual, a parte desse sistema energético que vai mediar as potências intelectuais não é tão desenvolvida. Porque a potência espiritual não está tão desenvolvida. No corpo astral, o chakra frontal, ele é o responsável em mediar as potências intelectuais. Então, o que acontece no exemplo desse homem comum, prático, que se envolve mais com a inteligência concreta, que é a inteligência de lidarmos com as coisas objetivas do dia a dia, com a praticidade. O que acontece com esse chakra frontal? Ele não é tão desenvolvido. Ele não precisa ser tão desenvolvido porque ele não media potências mais complexas do ser espiritual. Agora, digamos que esse ser, através das reencarnações, foi sendo convidado pelos seus mentores a se envolver com a filosofia, com a ciência, porque eles chegaram à conclusão que é importante que ele desenvolva certo grau de inteligência para o processo evolutivo. Então ele vai se envolvendo com os pensamentos abstratos, com a filosofia oriental, com a filosofia ocidental, com a ciência e etc. Concorda que a consciência espiritual, essa consciência espiritual está desenvolvendo novas potências intelectivas? A energia reflete o que acontece ali na consciência espiritual. Então o que acontece com esse chakra frontal? Ele se desenvolve. Ele adquire uma capacidade de vibrar numa intensidade maior, com mais rapidez, para conseguir mediar agora o grau da potência intelectual que esse ser desenvolveu ao longo da evolução. Eu estou dando um exemplo do chakra frontal, mas isso pode acontecer com todos os outros chakras. Então, um chakra ele é desenvolvido quando
as potências que ele media são desenvolvidas. Então, naturalmente, como a energia reflete a consciência, esse chakra vai adquirir um grau de expressividade maior vibracional, porque precisa para ele conseguir mediar essa potência da consciência espiritual. A gente pode dar o exemplo do que acontece também no chakra cardíaco. Eu sou uma pessoa que estou num processo muito inicial da capacidade de amar. Ainda não tenho grandes... tenho lá minha bondade, minha generosidade, mas comparado a outros espíritos, estou ainda aprendendo, sou um aprendiz do amor. Então, o meu chakra cardíaco, que ele media as habilidades dos sentimentos, da compaixão, da delicadeza, do afeto, ele tem lá um certo grau de desenvolvimento, que reflete o grau de desenvolvimento do amor que eu trago em minha alma, em minha consciência espiritual. Se eu ficar do lado de Madre Teresa de Calcutá na espiritualidade, então vocês vão ver na Madre Teresa de Calcutá um chakra cardíaco muito mais desenvolvido. Por quê? Porque ela foi um espírito que já desenvolveu a habilidade de amar num grau muito superior à minha condição espiritual. Ela tem a habilidade de amar já despertada em sua consciência espiritual muito maior do que a minha habilidade de amar na minha consciência espiritual. Então, o que é um chakra desenvolvido? Um chakra desenvolvido é um chakra que vibra mais rápido, está num tamanho maior e faz tudo isso porque ele está refletindo uma potência espiritual que está mais desenvolvida. Sempre que uma potência espiritual se desenvolve, as áreas do nosso campo energético que são responsáveis em mediar essas potências espirituais também se desenvolvem. Então, chakra desenvolvido nada mais é do que um sistema energético que vibra mais rápido, que está num tamanho maior e reflete tudo isso porque está mediando potências que existam na consciência espiritual que também estão mais profundas. Ok? Caso a explicação não tenha sido satisfatória, continue fazendo perguntas e nós continuamos fazendo os vídeos. Como se dá o excesso de energia num chakra ou a falta de energia? Também é uma pergunta interessante que a Maria Solange Matos fez. Então vamos lá. Bom, a pergunta anterior está implicitamente ligada a essa pergunta. Por quê? Porque quando nós falamos em desenvolvimento dos chakras, nós vamos ver que existem chakras que são maiores, que vibram mais rápidos, que são menores, que vibram mais devagar. Concordam comigo que um chakra maior, que vibra mais rápido, ele tem uma capacidade maior também de processar energias? Ele consegue processar maiores quantidades de energias, das energias que eles são responsáveis em processar, eles conseguem processar maior quantidade de energias. E chakras menores, que giram, né? A gente fala o giro, mas que é a intensidade vibratória do chakra, que gira de uma maneira mais lenta, eles têm uma capacidade de processar uma menor quantidade de energias. Quando que um chakra está em excesso de energia ou está em falta? Um chakra está em excesso de energia quando tem uma quantidade de energia em seu sistema além da capacidade de processamento daquele chakra. Então nós dizemos que existe naquele chakra um excesso de energismo. Quando que um chakra ele está numa falta de energia? Que existe um quanto energético no processo vibratório desse chakra aquém da capacidade natural que ele tem de processamento energético. Deixando isso claro, resta-nos saber agora quando que um chakra fica com falta de energia e quando que um chakra fica com excesso de energia.
Deixa eu só ver aqui antes de continuar se o nosso vídeo ele está normal, ok? Então vamos continuar aqui. Quando que um chakra ele fica com excesso de energia e quando ele fica com falta de energia. Vamos lá. Existem alguns desequilíbrios. Vamos voltar. O sistema energético reflete o quê? Reflete o que está acontecendo na consciência espiritual. Existem alguns desequilíbrios da consciência espiritual que fazem com que o nosso chakra entre num hipodesenvolvimento. Isso significa que ele vibra de uma forma devagar e fica também com um quantum energético menor. Então, o chakra ele vai apresentar vai apresentar um quadro de falta de energia quando determinados desequilíbrios da consciência espiritual o deixarem assim. Existem desequilíbrios que podemos falar que são desequilíbrios yin, no dizer de yin e yang, que são desequilíbrios de polaridade negativa, não negativo de ruim, mas em termos de polaridade, porque são desequilíbrios que diminuem a nossa expressividade. Mas existem desequilíbrios que aumentam a nossa agitação. Existem desequilíbrios que nos colocam numa condição mais passiva, de menos expressividade, mais embotados, mais fechados. Existem desequilíbrios que nos agitam, desequilíbrios que fazem com que a gente entre num processo maior de expressividade, mas uma expressividade maior no sentido de desequilíbrio. Então, desequilíbrios da consciência espiritual que nos deixam num processo de hipofuncionamento vão causar nos chakras responsáveis em mediar aquela potência que entrou em desequilíbrio, que entrou em desequilíbrio de hipofuncionamento, vai causar nesse chakra uma diminuição do seu processo e aí uma carência vibratória do que ele, no grau de desenvolvimento que tem, ele pode processar. Desequilíbrios hiper ou yang, desequilíbrios de hiperatividade da nossa consciência espiritual vai causar no chakra responsável daquela potência que está em desequilíbrio de hiperatividade uma agitação vibratória. Ele vai ficar com um quadro de excesso de energia além do que ele pode processar. Vamos dar um exemplo? Ok. Vamos pensar aí em vamos pensar no chakra frontal e vamos pensar na expressão intelectual. A ansiedade tende a fazer com que os nossos pensamentos sejam pensamentos pessimistas, sejam construções. Aliás, a ansiedade não, a depressão. Mas eu quero falar da ansiedade, me desculpe. A ansiedade tende a nos agitar e tende a gerar o que chamamos de pensamentos arborizados. É quando o pensamento ele começa a se expressar e daqui a pouco está em outro, daqui a pouco está em outro, daqui a pouco está em outro. Ele vai se ramificando, as nossas ideias elas ficam profundamente agitadas. O que isso faz? Isso é um desequilíbrio. O nosso intelectual se expressa de uma maneira agitada e desequilibrada. Isso vai causar no chakra frontal uma agitação vibratória além da capacidade de manutenção de energia do mesmo. E isso vai causar um desequilíbrio de excesso de energia. Então, se fôssemos atuar ali naquele chakra energeticamente, nós seríamos convidados a dispersar essas energias. Existe um excesso. E seríamos convidados, psicologicamente, a fazer um trabalho com essa ansiedade, para que essa ansiedade pare de construir esses pensamentos arborizados. Agora, um processo depressivo. No processo depressivo, a pessoa fica com um quadro de
pouca expressividade de manifestação intelectual. As ideias elas são ideias embotadas, não são ideias desenvolvidas. A pessoa ela vai entrando numa tal falta de vontade de viver que até as suas ideias elas vão sendo ideias, por exemplo, repetitivas, aquelas ideias monoideísmo, por exemplo, eu não presto para nada, eu não presto para nada, e aquela coisa vai se repetindo. Percebe que esse é um quadro intelectual de expressividade diminuída, embotada, fechada. Então isso vai causando no chakra frontal uma diminuição do seu funcionamento e por causa disso um quadro de carência energética. Num tratamento a uma pessoa assim, o que faríamos? Iríamos energizar esse chakra para ele receber um quantum vibratório e faríamos um trabalho com essa depressão, porque essa depressão está causando também no intelecto ideias embotadas que está refletindo no chakra frontal, que é responsável pela expressividade do intelectualismo. 2 exemplos que mostram desequilíbrios de hiperatividade, uma função que entrou em desequilíbrio de hiperatividade, uma função da consciência espiritual que entrou em desequilíbrio de hipoatividade e de que maneira esses desequilíbrios afetaram o funcionamento do chakra, deixando ele com carência energética ou com excesso de energia. Muito bem. Mas esse excesso de energia também, lembre-se que o nosso sistema de chakras, ele emana, ou seja, ele serve como veículo de expressão para a consciência, ele emana para que o que está acontecendo na consciência possa se materializar energeticamente ou fisicamente. Ele emana, mas também um chakra ele capta. Ok. Digamos que chegue um obsessor e ele faz um estudo em nosso sistema. E ele percebe que nós apresentamos ressonâncias para nos desequilibrar através de ideias agitadas. Ele começa a plantar a sementinha. E aí, plantando a sementinha, ele vai dando as sugestões e ao mesmo tempo vai jogando uma energia específica que vai ampliando a vibração do nosso chakra frontal, mas de uma maneira desequilibrada. Então o que acontece? Ele vai lá jogando as sugestões e vai ampliando. Esse chakra, se dermos ressonância a essas sugestões, comprarmos essa questão que o obsessor está nos passando, entrarmos num quadro de pensamentos arborizados e não fizermos um trabalho energético, um tratamento energético, esse chakra ele vai começar a ficar com excesso de energia, esse excesso de energia vai conseguir ficar, vai ter ressonância vibratória, porque a nossa consciência espiritual está patrocinando isso através dos pensamentos arborizados. Então aí mostra um quadro que vem, entre aspas, de fora para dentro. Está começando a vir como estímulo externo, mas fica porque internamente nós trazemos a ressonância com esse tipo de manifestação intelectual em desequilíbrio. O obsessor percebeu e começou a cultivar. O mesmo pode acontecer com as ideias embotadas que vêm muitas vezes como consequências de um estado depressivo. Ele começa a jogar uma energia em nosso chakra frontal, que diminui o funcionamento dele, e começa no processo da sugestão, processo da hipnose, começa a buscar fazer com que a gente acesse esses estados depressivos mal resolvidos que estão em nosso inconsciente. Se isso vier à tona, se a gente mergulhar nesse estado depressivo e não fizer um tratamento energético, o nosso chakra frontal vai entrar num desequilíbrio por falta de energia. Nós mostramos então esse exemplo, parece que o processo está vindo de fora para dentro. Está acontecendo sim um estímulo de fora para dentro, através, no exemplo, de um obsessor. Mas
está ficando esse desequilíbrio porque eu apresento ressonância vibratória. O estado interior de eu cair naquela depressão, não trabalhá-la e aceitar aquelas ideias embotadas, repetidas, fechadas, isso vai gerar um quadro de diminuição vibratória, vai fazer com que aquela energia que ele está enviando fique e realmente influencie o meu chakra frontal com uma carência vibratória de energia. Com essas explicações, nós demos 2 exemplos. Um exemplo que vem da própria pessoa, de desequilíbrios de hiperexpressão ou de hipoexpressão, um desequilíbrio de excesso ou de falta, desequilíbrios da consciência espiritual que reflete no sistema energético, deixando os chakras ou em excesso de vibração, por isso num excesso de energia, além da sua capacidade de processar, ou em falta de energia, aquém da sua capacidade de processar. E também dissemos de que maneira que, se esse estímulo vem de fora para dentro, como que esse desequilíbrio pode afetar o nosso sistema. Porque vão existir coisas dentro de nós que permitem que criemos ressonância vibratória e permite que o nosso chakra entre em carência de energia ou em excesso de energia. Claro que existem muitos outros exemplos e talvez através das perguntas mais contextualizadas nós poderíamos estar trazendo. O objetivo aqui hoje foi apenas dar um parâmetro diante das perguntas que a Maria Solange Matos nos fez. Um grande abraço a todos, muita paz, muito amor.